Se o irmão que está do seu lado pescar, você levanta a mão assim, mostra para ele, ele já vai saber do que se trata, tá bom? O livro do Provérbios diz que mais vale o tapa na cara de um amigo do que o beijo de um inimigo. Então, olha só, se o tapa na cara é para despertar, eu vi que o Eudes veio aqui e esbofeteou todo mundo agora, não foi? Meteu o tapa na cara de todo mundo. E esse tapa é o quê? É para despertar, é para acordar, é para que você avance a imagem e semelhança de Cristo Jesus. O que você prefere, o beijo do inimigo ou o tapa do amigo? O tapa do amigo, obviamente, é muito melhor. Então, se for necessário, o meu compromisso é que a palavra de Deus chegue no teu coração e te acorde ou te encontre acordado, tá bom? Abra sua Bíblia aí, livro do Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 26. Quem achar primeiro, diga, eu achei. Tá fácil, tá no começo. Quem não achou, diga, espera um pouquinho. Não vai? Gênesis 1, 26. Tá no comecinho da Bíblia, achou aí? Olha só, a palavra de Deus, ela vai citar no livro do Gênesis 3 circunstâncias, ou seja, em 3 versículos, mais especificamente, falando a respeito da criação do homem. E a gente vai ler aqui de forma muito breve esses 3 relatos da criação do homem e vamos tentar mergulhar no que isso significa para nós nesse dia de hoje. Se Deus cria o homem em Gênesis 1, por que a Bíblia narra que ele cria em Gênesis 2 e, consequentemente, em Gênesis 3, tá bom? 5, melhor dizendo. Vamos lá. A palavra diz assim: Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança. Pula aí uma página, vai para Gênesis capítulo 2. Lá no versículo 7. Gênesis 2, versículo 7. 2:7. A palavra diz assim: então o Senhor Deus formou o ser humano do pó da terra, soprou-lhes na narina o sopro da vida e ele tornou-se um ser vivente. Agora pula lá para o capítulo 5, no versículo 1. Gênesis 5, versículo 1. E a palavra diz assim para nós: eis a lista dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, ele o criou à semelhança de Deus. Criou-os macho e fêmea e os abençoou. E ao criá-los, Deus os chamou humanidade. Repita comigo, humanidade. Palavra do Senhor. Se você pode, aplauda a Bíblia aí e dá um beijo na sua Bíblia. Irmãos, vamos lá. O que a gente acabou de ler aqui é uma tríplice relacional na constituição da criação do homem. No momento em que o homem estava sendo criado, e a Bíblia traz 3 narrações no livro do Gênesis a respeito disso, está mostrando para nós as perspectivas de relacionamento que engloba o ser humano. Então, no primeiro momento, você vai ver que a ênfase é na imagem e semelhança de Deus que existe no homem. Ou seja, primeiro, então, tripé dessa tríplice relacional. Deus cria o homem para o relacionamento consigo mesmo. Deus, primeiramente, cria o homem para si. Então, repita comigo. Deus cria o homem para ele mesmo. Deus que não precisava de nada, Deus que é autossuficiente, autoexistente, mas quer transbordar sem amor e quer chamar a criação para dançar com ele essa ciranda de amor, e diante de tudo que ele já havia criado, ele não viu nada adequado para fazer isso. Então é aí que ele decide criar o homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se reúnem e dizem: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e crie o homem para esse relacionamento com ele. Quem está me entendendo, diga assim, amém. Segundo pilar dessa tríplice, Deus, quando vai criar o homem, que faz ele, forma ele do pó da terra e o sopra nas narinas, Deus está falando o quê? A palavra está mostrando para nós o quê? Está falando de que material o homem é feito, de onde foi que o homem foi tirado. Então, você vê que não tem uma relação secundária, mas Deus está falando do homem para consigo mesmo. Então, o segundo pilar dessa tríplice de relação é o quê? Deus cria o homem para se relacionar consigo mesmo. Então, repita comigo. Deus me criou para me relacionar comigo mesmo. E quando você vai lá em Gênesis capítulo 5, versículo 1, acabamos de ler, Deus cria o homem em uma terceira perspectiva relacional. Quando o trecho que a gente leu conclui, diz que Deus criou o homem, referenciando ele à humanidade. Ou seja,
o ser humano, ele é um ser relacional, coletivo. Deus te criou para o outro. Quando o pecado original, ele entra na face da terra, o homem peca e a tríplice relacional ela é quebrada. Os 3 fios de relação do homem é rompido. Veja bem, Deus está chegando no paraíso após o pecado e diz que Adão escuta os passos de Deus chegando no Éden. E o que Adão faz? Corre e se esconde com medo de Deus. Ou seja, você tem aqui o relato do primeiro nível de relação que foi rompido, que foi quebrado. Então um fio se cortou, o homem se desconectou com seu Criador. E Deus falou, no dia que ele comesse do fruto, morreria. Mas a morte do homem ela não é imediatamente física, porque o homem ainda está lá. E Deus chega para se relacionar com o homem já morto. E ele pergunta, Adão, cadê você? Obviamente Adão não estava escondido atrás de uma moita, e essa moita impedia Deus de ver Adão. Quando Deus fala, Adão, cadê você? Cadê você de você mesmo? Onde você foi parar? Adão não se aceitava mais. Adão não conseguia se enxergar como alguém quisto e querido por Deus. E o terceiro fio que se rompe é a relação com o outro. Deus vai peitar Adão, pergunta, o que foi que tu fizesse? Ele terceiriza a culpa e diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Então, terceiro nível de relação quebrado. Irmãos, e a nossa dificuldade hoje de transmitir Deus para o mundo está justamente na nossa dificuldade de se entender como ser relacional. Deus nos criou para o coletivo, mas depois do pecado tem um infeliz chamado eu que quer imperar no lugar do nós. E aí, meu irmão, a nossa maior dificuldade de que o mundo perceba Deus em nós é porque a gente não sabe se relacionar. E a gente pensa que nós iremos consertar a unidade da igreja a partir do serviço e não na consciência da identidade. Irmão, presta atenção. Deus criou todas as coisas e coroou a criação com um homem. Diga amém. Amém. E quando Deus vai criar, Deus primeiro, ele olha para a semelhança e olhando para a semelhança que é ele mesmo, ele faz uma expressão visível, ou seja, a imagem. Antes da imagem vem a semelhança. Deus, ele parte daquilo que ele é para criar o homem. Então, o homem não se torna Deus depois que é criado. O ponto de partida é Deus. E ele cresce gradativamente à imagem e semelhança do seu Criador. Falávamos aqui na roda de partilha, qual foi a tentação? Deus falou, faremos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. A tentação, o tentador chega e faz a proposta seguinte, Deus falou para você não comer de nenhuma árvore que está no jardim? Não, ele falou para comer de todas, exceto da árvore que está no meio do jardim. Não, Deus sabe que no dia que você comer será como Deus, mas Deus já havia dito que era. E o homem agora, tendo Deus como um ponto de partida, coloca Deus no lugar de expectativa. Será que serei? E tenta fazer com a força do próprio braço aquilo que ele receberia por graça. Irmãos, eu sou formado em publicidade e propaganda, mas eu tenho que revelar um negócio para vocês. Tem algum marqueteiro aqui em nosso meio? Alguém é do marketing, da publicidade? Tá, eu vou contar um negócio para vocês, ó. Aqui, ó, ali, ó. Tem um ali. O maior publicitário que já existiu na face da terra chama-se Satanás. É o maior marqueteiro. Porque ele conseguiu vender para o homem o que o homem não precisava, um homem que tinha tudo, não tinha ausência de nada. No Éden, o homem tinha necessidade de ter um carro do ano? Sim ou não? Tinha necessidade de ser famoso? Talvez precisava de mais dinheiro. Queria aumentar a casa? O homem não precisava de nada. Satanás consegue vender ao homem que não precisa de nada aquilo que o homem já tinha. A imagem e semelhança de Deus. Querer ser Deus como Deus é. E aí a humanidade se encontra no estádio em que estamos. Olha só. Para que a gente possa manifestar a presença de Cristo no meio de nós para o mundo, a gente precisa urgentemente consertar as nossas relações. A unidade não é um luxo que você pode optar por tê-la ou não. Não existe cristão que não almeje viver em unidade. Como é que Jesus mesmo falou que o mundo saberia que nós éramos discípulos dele? Se a gente pregasse bem, foi isso que Jesus falou? Se você pregar muito bem,
Se na hora que você pregar, as pessoas irem à euforia, à loucura e chorar, aí reconhecerão que você é meu discípulo. Não, Jesus talvez falou que o mundo reconheceria que éramos discípulos dele quando aprendêssemos a tocar um instrumento, começássemos a cantar afinado. E o mundo vendo a gente tocar e cantar, perceberia que a gente era discípulo de Jesus? Foi dessa forma? Não. Como foi que ele falou que o mundo perceberia? Amando uns aos outros, o mundo há de reconhecer que vocês são os meus discípulos. Ou a gente corrige isso urgente, ou o mundo não vai saber que somos filhos de Deus. Olha só, a gente falou a respeito do amor de Deus aqui, o amor de Deus te alcançou, foi maravilhoso. Eu espero que você tenha saído daqui hoje convencido do quanto Deus te ama, porque os irmãos falaram com maestria. Agora a minha pergunta é: você ama a Deus? Deus tem amor retribuído? Se você fosse o único amigo que Deus tem, Deus estava se sentindo solitário? Como está o teu colóquio, a tua relação com Ele? Digamos que você fosse o único amigo que Deus tem, quanto tempo faz que você não visita Ele? Que você fica sozinho com Ele, sem o celular do lado? Deus tem a tua presença? Como é que Deus se sente amado por você? Olha só. Chegou em meu conhecimento uma vez um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Já ouviram falar desse livro? Então, para quem ouviu, vai ouvir de novo, vou reforçar. Para quem não ouviu, vai ouvir agora pela primeira vez. Então, o autor do livro, ele diz que existem 5 linguagens de amor, que são meios pelos quais as pessoas se sentem amadas. Então, cada pessoa tem específicas linguagens de amor, que se você fizer um ato de amor para com ela, diferente da linguagem de amor dela, ela não vai se sentir amada, porque aquela não é a linguagem dela de amor. Então ele fala que tem 5 linguagens de amor. Então, uma das linguagens de amor que ele diz é ato de serviço. Tem pessoa que, para se sentir amada por você, ela precisa que você faça um serviço, preste um serviço para ela. Você pode fazer de tudo. Se você não fez um serviço, se você não serviu, você não serve para nada, ela não se sente amada. É tipo a mulher que está pedindo há muito tempo para você arrumar um chuveiro, sabe como é que é? Aí você faz de tudo, eu faço de tudo para aquela mulher, ela só precisa que você conserte o chuveiro. E ela vai achar que você a ama. Então, atos de serviço é uma linguagem de amor. Existe uma outra linguagem de amor que é presença. A pessoa precisa sentir que você está lá com ela. Não interessa se você fez tudo o que ela queria que você fizesse. Tempo de qualidade, a presença. Então você tem que estar com ela e com ela de fato, não é com ela e com o celular. Everton, levei presente, arrumei o chuveiro, fiz de tudo e ela não se sente amada por mim. O que ela precisa, meu irmão? É tempo de qualidade. Meu amor, vamos ver um Netflix? Sabe o bolo de milho que o William tinha falado? Faz o bolo de milho, leva para mim. Tem gente que só vai se sentir amada dessa forma. Você pode fazer o que for. Então, ato de serviço, tempo de qualidade. Tem gente que só se sente amada quando recebe um presente. Você pode servir, pode fazer de tudo por ela. Você pode estar presente, passar a semana inteira com ela. Mas se você sair de casa e não levar nada para ela, ela não se sente amada. Geralmente mulher é assim. Quando você sai eu sou casado, eu tenho que falar da minha realidade, né? E olha que eu nem sou tanto de dar presente, mas eu sei que ela gosta. Mano, leva qualquer coisa, sei lá, minhocas cítricas. Ela só quer receber um presentinho e entender, ela lembrou de mim. Porque quando você leva um presente, a pessoa fala assim, ela estava longe, mas quando estava lá, lembrou de mim, trouxe alguma coisa. E tem gente que a linguagem de amor dela é presente e ela quer amar todo mundo da mesma forma. Então ela viaja, ela chega cheia de lembrança, nada para ela. Porque como ela se sente amada quando recebe um presente, ela quer amar também entregando o presente. E tem gente que pega o presente e fala assim, é só um presente. Porque a linguagem de amor dessa pessoa não é presente. Tem linguagem de amor que é toque físico. Já sabe aquela pessoa que é pegajosa? Que agarra e só fala com você tocando e tal? Você pode fazer um ato de serviço. Você pode dar o presente. Você pode dar tempo de qualidade. O que ela quer é um toque, um abraço, um chameguinho, sabe? Passou, falou, elogiou, mas não abraçou. Tem jeito. Ela só se sente amada quando ela é tocada por você. Então falei 4, né? Falta uma. Qual que é? Palavra de afirmação. Boa. Deu presente? Fez um ato de serviço? Tempo de qualidade? Tocou?
mas não falou, você é sensacional. É isso que ele quer. Aí eu vou agora para o lado do homem. O homem lava a louça e ele acha que ele revolucionou o mundo inteiro. Né? É desse jeito. Ele quer que a mulher chegue, nossa, você é sensacional. E ele começa a se deslizar pela parede assim, ó. Ele quer o quê? Ele quer a palavra de afirmação. Esse é meu homem. Só se sente amado assim. Então, se a gente começasse a fazer uma leitura mais minuciosa do que é a linguagem de amor dos irmãos, eu estou falando aqui do relacionamento porque eu sou casado, mas assim, se a gente olhar para a igreja, aqui, se a gente olhar para a igreja, o que é a linguagem de amor dos irmãos lá da paróquia Santa Luzia? A gente começa a consertar as relações. Beleza, tudo isso aqui só para falar uma coisa para você. Qual que é a linguagem de amor de Jesus? Porque Jesus também tem uma linguagem de amor. Então talvez você venha aqui, você se ajoelha e vai ter adoração e você se deita, se prostra no chão e você passa o dia todo aqui. Se você está ficando com sono, você corre para tomar um café porque você quer ouvir a palavra e você quer que Jesus se perceba amado por você. E você está acordando 4 horas da manhã com o Frei Gilson e a questão é, Jesus está se sentindo amado por você? Com todo esse esforço que você está fazendo, com todo esse sacrifício, esse exercício, você dá oferta, você faz penitência, você vai a pé para a Aparecida, tá, mas Jesus se sente amado por você? Você já parou para perguntar, Jesus, é assim que o Senhor se sente amado por mim? Obviamente ele acolhe de bom grado, mas qual é a linguagem de amor de Jesus? Falar ali tempo de qualidade, alguém quer chutar outra coisa? Atos de serviço? Olha isso, falaram de salvação das almas aqui. Vamos fazer o seguinte, pega lá João, capítulo 14, versículo 15. João 14, 15. Quem achar primeiro, diga, eu achei. Vai ganhar um presente do Padre Márcio, procure ele depois. Ok? João 14, 15. João 14, 15. Eu falei para vocês acharem, eu não estou pegando a minha não. Cadê? Acharam aí? É Jesus falando, é Jesus revelando para nós qual a linguagem de amor dele. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Você me ama? Guarda meus mandamentos. Você pode fazer de tudo. Se você não guarda os mandamentos, Jesus não se sente amado por você. Jesus quer se sentir amado por você. E ele deu a letra, deu o papo. Guarda os mandamentos. Tem gente que fala assim, Everton, eu quero ir para o céu, eu quero ser santo. E para ir para o céu, para você morrer em estado de graça. Morrer em estado de graça é não morrer em condição que firam dos 10 mandamentos. Aí eu pergunto, você sabe os 10 mandamentos de qual? Ele fala, não. Uai, a conta não fecha. Você sabe que para ir para o céu precisa morrer em estado de graça. Estado de graça é não ferir os mandamentos, você não sabe o mandamento de qual. Aí Jesus quer te ajudar. Aí ele pega e resume os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. 1 João, ele diz o seguinte, aquele que diz amar a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Porque não tem como você dizer que ama a Deus a quem você não vê e o irmão que você vê você não ama. Então, o que eu quero que fique gravado no teu coração, finalizando esse encontro, esses dias que passamos aqui, e essa conversa permeou no meio das outras pregações aqui, a comunhão, irmãos. A gente precisa de uma vez por todas corrigir as nossas relações. Conversava com Carol esses dias, parece que a gente dá uma ênfase extraordinária em pecado, por exemplo, sexual, na fofoca, em outros pecados, mas as relações a gente deixa em segundo plano. Então, por exemplo, se você peca contra a castidade, eu prego muito para jovens, isso está muito no meu imaginário, né? A pessoa corre para se confessar, mas eu sou intrigado com uma pessoa da mesma paróquia que eu, e eu tenho a pachorra de entrar na fila de comunhão para comungar como se estivesse num grau de santidade esplêndido. É uma coisa que não me fere a consciência.
A gente consegue, irmão, entrar na fila da Eucaristia e comungar, tendo rixa, tendo treta, tranquilamente. E o mandato de Jesus é: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Quais, Jesus? Eu vou resumir para você: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É preciso reconstituir, religar novamente esses fios das relações. Lembra que eu falei ontem para vocês? Que o desejo do padre, do nosso pároco aqui, Padre Márcio, é uma paróquia que se relacione com uma comunidade de aliança, mas a gente consegue sentar no banco, não saber o nome de ninguém que está na paróquia e seguir a nossa vida. Muitas vezes o que a gente conhece do irmão que está na paróquia é a nuca dele e nada mais. Se ele falar para mim que o nome dele é José, Frederico, Amanda ou Fernanda, para mim não faz diferença nenhuma. Eu cumprimento na paz de Cristo, depois vida que segue. Talvez o irmão que está sentado do seu lado aí agora está passando um perrengue lascado e você é a resposta da oração dele, mas você não está nem um pouco preocupado com o outro que está do seu lado. E a gente consegue viver a nossa vida dizendo que somos cristãos dessa forma. Irmão, a comunhão não é opcional para quem é cristão. A comunhão não é opcional para quem é católico. É uma regra. Como é que a gente vai fazer a nossa luz brilhar para o mundo? É amando-nos uns aos outros. Levanta as mãos aí quem não é da paróquia. Só quem não é da paróquia, por favor. Levanta a mão erguida. Agora, quem é da paróquia só vai... Não, levanta a mão. Levanta a mão. Quem é da paróquia agora vai olhar o pessoal que está com a mão erguida. Olha lá. Volta para cá. Sabe quando que esses irmãos enxergam Cristo nesse ambiente? Sabe qual o momento mais propício para que eles possam perceber Jesus fluindo nessa paróquia? Sabe de onde sai a evidência mais perfeita de que Cristo está nesse lugar? Não é aqui do ambão. Quem vem nos visitar de fora, vê Cristo a partir do modo como vocês se relacionam um com o outro, fazendo parte da mesma paróquia. É a melhor forma do mundo ver a presença de Cristo no meio dos seus. Irmãos, agora a gente está indo para a internet e a gente está falando coisa de um outro cristão que nem quem é nosso inimigo fala, irmão. Eu fico abismado como tudo aquilo que é secundário se tornou relevante para ferir as relações dentro da igreja. E o corpo de Cristo é dilacerado. A gente focou tanto na divisão causada pelos protestantes e agora a gente tem que fazer ecumenismo dentro da própria igreja católica. Tem o que é tradicional, tem o tradicionalista agora, o conservador, o carismático, o pentecostal, e virou uma bagunça e ninguém sabe mais o que é o corpo de Cristo, porque ele está todo mutilado. E se isso não fere o teu coração a ponto de te despertar para unir esses fios, eu não sei se você entendeu nada do que foi dito nesse dia aqui. Irmão, nós somos seres relacionais. Agora, tudo aquilo que veio depois disso feriu aquilo que nós fomos constituídos para ser. Olha só, nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é trino. Quando Deus vai criar o homem, ele olha para si, e olhando para si, ele vê o quê? 3 pessoas. Então, a referência são 3 pessoas para criar o homem. Faremos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Está no plural a colocação, a nossa imagem, a nossa semelhança. Uma vez eu conversando com um judeu messiânico, ele dizia que na cultura judaica existia uma confusão, porque com quem é que Deus está falando quando ele fala que vai criar o homem a nossa imagem no plural? Quem estava ali com Deus? Eram os anjos? Existia mais alguém? Nós hoje sabemos, não. Deus estava falando consigo mesmo, mas Deus é uma comunidade. E quando Deus cria o homem, ele cria o homem como um ser relacional. Ou seja, não há nada na terra que mais manifeste a presença de Deus no mundo quando nós nos tornamos aquilo que nascemos para ser, que é o quê? Nós. Nesse exato momento, tem uma criança sofrendo um abuso sexual, sabe por quê? Porque um nós morreu para que o eu começasse a imperar. Nesse exato momento, tem um casamento acabando, sabe por quê? O divórcio está acontecendo porque o nós que deveria estar naquele lugar saiu para dar lugar a um eu. Nesse exato momento, tem um político sendo corrupto, desviando uma verba do hospital, para um monte de gente morrer lá na fila do hospital, sabe por quê? Porque o nós morreu para que o eu começasse a imperar. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas nada revela tanto a imagem e semelhança de Deus quando nós estamos aqui, reunidos.
E não só perto, mas em comunhão, irmãos. Olha só, tem um estudioso do marketing chamado Maslow, e ele criou um negócio chamado a pirâmide de Maslow, que vai medir as necessidades do ser humano. Porque ele fala assim, se a necessidade for muito grande, o apelo tem que ser mais forte para vender um produto. Então, por exemplo, você consegue sobreviver sem ir à Disney? Tanto é que a maioria não foi e está aqui, né? Quem foi à Disney? Levanta a mão. Olha só. Olha os ricos ali, ó. Dois ricos levantaram a mão aqui. Olha só. A maioria sobrevive sem ter ido à Disney. Então, para vender um pacote de viagem para a Disney, o apelo deve ser mais ofensivo do que o apelo para vender um pacote de feijão. Porque feijão todo mundo precisa comer. Todo mundo come. Então tem que comprar. Então, o apelo para vender feijão, ele é menor do que o apelo para vender a viagem para a Disney. Então, o que Maslow foi entendendo? Ele foi dividindo necessidades de primeiro grau, necessidade de segundo grau e de terceira ordem. Porque a necessidade de primeiro grau, o apelo era menor. Feijão, arroz, pode ver. Nagumão da vida, o nagumo. Nagumo é mercado de pobre, sabia disso, né? Uai. Não, enfia a faca, tá esgoelando. Mas, enfim, vamos lá. Ó, a maior parte do nagumo está na periferia, ok? Olha só, quando você entra no nagumo, a primeira fileira, o primeiro corredor, o que tem lá? Arroz, feijão, açúcar. É cesta básica, irmão, óleo. Agora, você já entrou no Pão de Açúcar? O que tem na primeira fileira do Pão de Açúcar? É vinho, né? Os negócios mais sofisticados. Porque a pessoa que entra lá não está preocupada com a cesta básica, porque a cesta básica quem faz é a empregada. Então, é necessidade o quê? De terceira ordem. Maslow foi fazendo o estudo das necessidades do homem e ele percebeu que a necessidade do relacionamento não estava nem na terceira nem na segunda, estava na primeira ordem. O homem precisa se relacionar. O homem não vive sem relacionamento. Você precisa do outro, criatura. Não tem para onde correr, está no teu DNA eterno. Você nasceu para ser nós. Faz uma cara de corintiano. Faz. Olha para quem está do seu lado e fala assim, é nós. Esse é o rolê, irmão. Nascemos para ser nós. O eu precisa morrer. Você veio na conversão dos convertidos e o passo de avançar nessa conversão é que você mate o eu que impera, corrompendo a nossa relação. O mundo precisa ver Deus através de nós, muito mais do que através de mim sozinho. Olha só, como que esse encontro aconteceria, irmãos? Não adiantava eu querer. Teve que muita gente querer para esse encontro acontecer. Olha o tanto de gente que teve que querer para esse encontro acontecer. Por isso eu quero pedir aplausos para vocês. Vocês são maravilhosos. Eu estava ali na hora do almoço, as pessoas me procuraram. Everton, pelo amor de Deus, tem que acontecer todo ano. Eu falei, não depende de mim, depende de vocês. Depende de nós. Foi para isso que nós nascemos, para viver em comunhão. Olha só, veio o Eudes, glória a Deus por isso. O William esteve aqui, Ramon e Rafael, mas se não viesse, a gente não juntava? A gente não tem prazer em se relacionar? Ou tem que chamar um famoso para que vocês venham para cá? Está entendendo? É nós, irmãos. Deus nos criou para isso. Nós nascemos para isso, para o relacionamento. Agora, sabe qual é o problema? A nossa motivação de relação, ela está viciada. A gente só se une quando é para resolver um problema. Eu pego no pé do povo no barco. Porque é um parto para a gente se reunir para conviver. Mas eu falo, chegou um convidado, vamos gravar, todo mundo arruma agenda. Essa é a nossa treta lá. Para o quê? Para fazer a relação ser fluida. Tem gente que se une para resolver um problema. Tem um BO aqui, eu preciso de ajuda, eu ligo para alguém, a pessoa vem e ajuda a resolver esse problema. Tem gente que se une porque nem gosto muito da pessoa, mas nosso inimigo é comum. Se eu odeio ele, eu odeio ele também. Nossa, você já viu o que ele fez? É que se junta para fofocar, pronto, virar amigo, para falar mal da outra pessoa. Agora, o motivo principal pelo qual a gente deveria estar junto, a gente despreza. Nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é trino. E nada nos realiza mais do que viver em comunidade. Olha só, se você vive na sociedade, e vivendo na sociedade você comete um delito, um crime, o que você faz? O que acontece com você? Você é retirado da sociedade, você é preso.
Esse é o castigo. Se dentro da cadeia você é indisciplinado, a punição lá não é necessariamente uma surra, é a solitária. Porque nada mais maltrata um homem que nasceu para ser nós do que ficar sozinho. Ninguém é feliz sozinho, não adianta. A felicidade só é real quando ela é compartilhada. Olha só, meus catequizandos que estão aqui sabem disso que eu estou falando, mas eu vou falar, vocês ficam calados, tá? Qual o único rosto que você nunca viu na sua vida? Dá uma olhada panorâmica aqui. Olha para a galera aí. Olha para a galera. Dá uma olhada. Qual o rosto que você não conseguiu ver? O seu. Aí você fala, fui no espelho. Não, você viu o reflexo do seu rosto lá. Mas o seu rosto mesmo, você nunca viu. Sabe o que significa, criatura? Você não nasceu para você. Você nasceu para o outro. Mas enquanto o eu imperar aí, aquilo que há de mais sublime em você, relacionado à imagem e semelhança de Deus, não vem à tona. Fizeram um experimento com ratos. O experimento foi o seguinte: eles estavam querendo descobrir, avançar a respeito daquilo que causa vício, dependência nas pessoas. Então eles pegaram um rato e colocaram água e só liberavam o rato para beber água uma hora específica do dia. Aí o ratinho saía, bebia água e voltava. Aí eles colocaram 2 vasilhames com água. E uma água tinha droga. E eles deixavam o rato ir escolher qual das águas ele ia tomar, se a água com droga ou água sem drogas. Quando o rato experimentou a água com droga, aos poucos ele foi deixando de beber a água que não tinha droga para ficar bebendo só a água que tinha droga. E ele foi bebendo só a água que tinha droga, não bebia mais a outra água, morreu com overdose. Aí um outro estudioso, eu não lembro o nome dele agora, mas eu posso pesquisar depois e mandar para vocês. Ele falou assim, mas essa pesquisa, ela tá viciada. Porque o rato, ele vive na relação, no instinto animal ele vive na relação. Ele está bebendo a água batizada porque ele está sozinho. Aí o que fizeram? Criaram uma sociedade dos ratos e botaram uma porção de rato lá dentro do experimento. E botaram da mesma forma, vasilha com água e outra vasilha com água e droga. Os ratos começaram a experimentar das 2 águas e perceberam que a água comprometia a organização dos ratos no instinto animal e pararam de beber a água com droga e bebiam só água que não tinha droga. Ou seja, o instinto animal percebeu o ser coletivo que existia lá. Quando a gente não se abre para as relações, irmãos, a gente está agindo pior que um rato. Um ser criado à imagem e semelhança de um Deus que é trino. Pelo amor de Deus. Olha só, eu sei o significado de fecha os teus olhos, ora. Após essa pregação, a minha oração vai ser: abra os seus olhos, olhe para quem está do seu lado e vamos rezar em comunidade. Nós somos irmãos, igreja. A dor do outro tem que ser minha dor. Mas acontece que Deus me cria a imagem e semelhança dele, e o que comprometeu a nossa relação é que um votou no Lula e o outro votou no Bolsonaro, e até hoje tem briga dentro da família, porque aquilo que Deus criou e disse que eu era está perdendo lugar para a minha opção eleitoral. Irmão, eu não estou nem ligando em que você votou. Quando você chegar aqui dentro dessa igreja, você é meu irmão, não importa o que aconteça. Da porta para fora, a gente resolve isso aí, mas aqui dentro você é meu irmão. E até hoje, irmãos, a relação está comprometida, porque um é de direita, o outro é de esquerda. Eu tenho as minhas convicções políticas também, mas quando chega aqui dentro, eu só quero saber de uma coisa: você é filho de Deus? Sim. Então você é meu irmão, e quem tem Deus por pai, não tem privilégio de escolher irmão. Deus sempre vai colocar um piqui no seu arroz. Sabe o que é o piqui no arroz? Aquele irmão chato, é ele mesmo, ele que vai te santificar. Irmãos, pelo amor de Deus, eu vou me expor aqui agora. Posso me expor, tia Jô? Posso me expor, tia Jô? Pode me expor? Me expor? Eu estou aqui, a tia Jô, o Kaique está lá atrás. A gente liderou um dos movimentos de evangelização mais belos da nossa paróquia. Foi ou não foi? Eu estou mentindo? Quando os Jovens Sarados começou na nossa paróquia, irmão, lá no Parque Irapuru, paróquia São Francisco de Assis, a paróquia nunca tinha experimentado o que experimentou.
Eu fiquei 3 anos na coordenação, saí de um modo que feriu o coração de muita gente. E até hoje, irmãos, até hoje a gente consegue entrar na fila da comunhão, comungar Jesus com a nossa relação toda arrebentada. Toda arrebentada. E por isso, para mim, é muito mais difícil eu estar pregando aqui do que os lugares que eu prego. Nos últimos 2 anos, eu rodei 15 estados pregando o evangelho. Hoje é o lugar que eu estou, que eu sinto mais dificuldade de falar. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de se relacionar com quem está perto. É muito fácil sair e viajar o mundo todo e falar, eu te amo, irmão, e abraça e tal. Acabou, eu vou embora e a vida que segue. Tem gente que fala assim, eu sou um baita de um evangelista. Eu vou para a rua e evangelizo a prostituta. Irmão, evangelizar a prostituta é a coisa mais fácil que existe na face da terra. Você não tem compromisso com ela. Você não sabe dos defeitos dela. Não tem briga. Você evangeliza a prostituta, você tira até uma selfie. Olha só, evangelizar a prostituta é status para você. Irmãos, vamos olhar para dentro de casa. Sabe por que esse encontro está acontecendo hoje? Porque eu estava saindo demais. E eu falo, eu não estou conformado com isso. Eu vou lá, entrego para todo mundo e em casa eu não faço nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, será que Deus quer que eu faça alguma coisa em casa? Vocês são resposta da vontade de Deus para nós. Vocês estão aqui hoje. Irmãos, a gente teve que trancar as inscrições 1 mês antes do encontro, porque não cabia mais ninguém. Se isso não é a resposta de Deus, o povo de Deus querendo relação, irmão, isso é o que então? Pelo amor de Deus, olha só, meu tempo já deve ter acabado. Eu estou vendo a movimentação ali já, né? Para chamar Jesus. Mas eu queria só passar uns pontos aqui com você. O que é necessário para ter comunhão de verdade. Porque assim, comunhão, irmão, não é montar uma confraternização, a gente beber e comer junto, depois cada um ir para sua casa. Comunhão é misturar a vida. Para ter comunhão, precisa-se misturar vida. Olha só. Então, primeira coisa que você deve investir. Se você quer ter amigo, se você quer ter comunhão, é tempo. Coloca as pessoas como prioridade. Às vezes você tem um encontro com alguém, você fala, não posso porque tenho uma pregação para fazer. Não posso ir para a pregação porque tenho um encontro com os meus irmãos. É preciso investir tempo, não tem para onde correr. Ou você investe tempo, ou você ajusta a sua agenda, ou você não vai fazer comunhão. É misturar vida, amém? Hospitalidade, olha só, presta atenção. Quem aqui tem sofá branco em casa, levanta a mão. Sofá claro, ninguém tem sofá claro? Então tá fácil. Tá. Tapete branco. Bege, olha só. Cristão não pode ter sofá branco nem tapete branco, a menos que não se importe de sujar. Tem que ser hospitaleiro, tem que levar a gente na sua casa assim. O pessoal tem que adentrar a tua intimidade. Irmão, ir para um restaurante, comer junto é maravilhoso, mas nada como o seu lar. Olha só. Você que é da paróquia Santa Luzia ou não, quantas pessoas da sua paróquia conhecem a sua casa? A tia Jô, eu sei que tem um monte. É um ponto de encontro. Agora, a pergunta é, quantas pessoas da paróquia sabem onde você mora, sabem onde é a sua casa? Irmãos, quando o apóstolo Paulo vai dar as referências para o verdadeiro presbítero, ele fala, tem que ser hospitaleiro. O verdadeiro exemplo de cristão recebe gente na sua casa. Não tem como isso ser comunhão, é misturar a vida, irmão. Não tem para onde correr. Ou você faz um esforço, mesmo com 3 filhos, para juntar gente na sua casa, ou não terá comunhão. Não tem essa. Você se tornou cristão, pode abrir a porta da sua casa. Senão não vai manifestar a imagem e semelhança de Deus no mundo. Olha só, declarar amor. É muito fácil dizer que você ama quem você conheceu na internet. Mas tem um monte de irmão aqui da paróquia que está querendo escutar há muito tempo. Eu te amo. E não escuta da sua parte. Declare amor. O óbvio precisa... ele sabe que eu amo ele. Não, o óbvio precisa ser dito. Diga que ama. Diga as qualidades. Porque é muito fácil você enxergar o defeito da outra pessoa, né? É muito fácil. Mas as qualidades a gente não enxerga. Você não consegue falar com facilidade. Você não vê o seu defeito. As suas qualidades você vê. A do outro você só vê o defeito, mas a qualidade você não enxerga. Quer ver? Posso fazer uma aposta com vocês? Olha para quem está do seu lado e fala 2 defeitos seus aí agora, assim. 2 defeitos seus, vai lá. Rapidão, vai. Volta para cá. Era rapidão.
Era para ser fácil. Ó, volta aqui. Agora fala duas coisas que você faz bem, duas qualidades, vai lá. É mais fácil, vai. Eu sou um fofo, fala para ele, fala. Ó, se você estiver ao lado de alguém que você conhece, fala duas qualidades dele para ele. Consegue? Duas qualidades da pessoa que está do seu lado, fala para ela. Vai, Pipoca, fala pro Marcelo duas coisas, vai, fala que ele é lindo. A oportunidade agora. Diga a ele. Volta para cá. Quer construir relação, comunhão? Presta atenção. Volta para cá. Vulnerabilidade. Irmão, quando você compartilha as suas dificuldades, as suas lutas, você conecta com a luta do outro. É lindo. Todo um perrengue financeiro lascado, não estou conseguindo pagar as contas. Irmão, também não tem dinheiro para me emprestar não, mas nós estamos juntos nessa. 2 lascados é mais feliz do que um lascado sozinho. Quando você está lascado com o outro, você consola. Eu lembro do meu tempo de escola. Se todo mundo passasse de ano de primeira e só eu ficasse, eu ficava triste. Mas se todo mundo passasse e eu ficasse de recuperação com o outro, aí 2 lascados. Nós ficou de recuperação, né? Era tranquilo, você está com o outro, sabe por quê? Você é um ser relacional. Irmãos, o mundo precisa ver como os filhos de Deus se relacionam na terra. Você pode fazer muito sozinho, mas você faz tudo se estiver junto. Você vai fazer muito sozinho. Eu não tenho dons extraordinários, não. Né? Essas coisas. Aí, ó, o nós aqui. Quer falar, né? O pai e a mãe do Noah, Ronald e Valéria, ele tá chorando. Se vocês puderem ir lá pegar ele. Maravilha. Olha isso, o que eu estava falando? Esqueci. Você pode fazer muito sozinho, mas você faz tudo se estiver junto. A gente tem exemplos assim, um atrás do outro, irmão. Vocês viram o caso do Tiba? Quem conheceu o caso do Tiba? Vocês viram a movimentação que a igreja fez pela vida daquele homem? Vocês têm noção o que a gente pode fazer junto aqui no bairro de Santa Luzia? E você que é de outra paróquia, que está bebendo, que está sendo pregado aqui agora? Aleluia! Há 2 semanas atrás, eu vim pregar aqui no Encontro de Homens. Uma família me ligou lá do Pernambuco. Everton, preciso de uma cadeira de rodas. Eu falei, pode ficar tranquilo, eu conheço os homens da Santa Luzia. Eu só pedi uma vez, irmãos. Em 24 horas, a gente comprou a cadeira e mandou dinheiro para a família. Se a igreja se reúne, ninguém aguenta. Temos irmãos aqui na Assembleia que já experimentaram isso na vida. Quando a comunidade se reúne, a coisa acontece, é diferente, irmão. Existe uma magia no nós, que ela é toda diferente, é toda especial. Eu posso fazer muita coisa sozinho, mas quando o eu morre e nós nos tornamos nós, a coisa muda. Você não precisa ter laço afetivo, intrínseco, assim, de intimidade com todo mundo, não. Mas a gente precisa, no máximo, saber que nós somos uma família e caminhar juntos. Então, a minha oração agora é para que a gente mate o eu que quer imperar no nosso coração, para que o nosso possa brotar. Santa Luzia, em nome de Jesus, vai ser um exemplo de uma comunidade, de uma paróquia que se relaciona com uma comunidade de aliança. Em nome de Jesus. As outras paróquias vão olhar para nós e vão falar, qual o carisma de vocês? Nós somos paroquianos. Esse é o nosso sinal. Esse é o nosso tal. E assim, lembram do que Dom Edmilson nos pediu? Lembram do que o padre nos pediu? O mundo precisa ver a manifestação dos filhos de Deus na terra. O mundo precisa olhar para nós e ver. Então, é isso que acontece quando eles se reúnem.
Lá no Nobarco a gente está fazendo encontro em células e a gente está lendo um livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. E o autor ensina para nós que o lugar mais seguro da Terra não é a Suíça. Sabia? Não é a Suíça. O lugar mais seguro da Terra não é num bunker. O lugar mais seguro da Terra não é o país que tem o menor índice de violência. O lugar mais seguro da Terra é o lugar que, como uma estufa, proporciona que eu seja aquilo que nasci para ser. O lugar mais seguro da Terra, diz o autor, é na verdadeira comunidade espiritual. Deus nos chamou para ser santo à sua imagem e semelhança. E o lugar onde isso vem à tona com toda potência é na verdadeira comunidade espiritual. Não é qualquer grupo de amigos. Porque nem todo bom vizinho é cristão, você sabe disso, né? Então, qual a diferença que existe quando bons amigos honestos e morais se reúnem e quando cristãos se reúnem? Qual a diferença? Porque alguma diferença precisa existir. O Espírito de Deus passeia em nosso meio. Por mais que aquelas pessoas sejam boas. Quem está me entendendo, diga amém. Precisa-se olhar para os cristãos reunidos e perceber uma diferença. O que eles têm que eu ainda não tenho. Irmão, não importa o que te fizeram ou o que deixaram de fazer. Ou você sai daqui hoje decidido a perdoar e pedir perdão, ou nada feito. Toma como meta da tua vida: eu quero conhecer todos os paroquianos que eu consegui da paróquia Santa Luzia. Saber o nome, onde mora, se é casado, se não é, quantos filhos tem, se precisa de mim, se não precisa. Relação, irmãos. Deus nos chama a isso, a estar no lugar mais seguro da terra. Olha só, eu vou finalizar. A gente vai adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, mas eu quero já adiantar para vocês uma coisa. Quando vocês forem sair hoje aqui da paróquia, vai ter uma caixa. Tá escutando, Luan? Cadê o Luan ou alguém da equipe? Escuta aí, alguém da equipe, prepara lá. Vai ter uma caixa lá no fundo. Você vai arrancar uma folhinha do seu caderninho que você recebeu. E se você quiser participar conosco, é audacioso, mas vocês vão me ajudar, que sozinho não dou conta não. A gente tem um encontro periódico de células que só acontece entre o núcleo do Nobarco, que é o nosso intuito é o quê? Estreitar as relações. Você que não é daqui, leve para sua paróquia, porque isso aqui é só para quem é da Santa Luzia, tá bom? E a gente vai abrir a célula no Nobarco para todo mundo que quiser participar dela. A gente vai ter encontros periódicos, não na igreja, em casa. Você vai ver o reboco que está caindo na parede da minha casa, a minha geladeira que está velha, porque diante dos irmãos, da família, a gente não precisa ter vergonha de nada. Os encontros vão acontecer nas casas. A gente vai fortalecer vínculo e quando a gente vier para o mundo, o apelo do Dom Edmilson vai ser suprido. O mundo vai ver os filhos de Deus caminhando na terra. Então, se isso move o teu coração, só se move o teu coração de verdade. Quando você sair, você vai colocar o seu nome, o seu WhatsApp e o seu Instagram num pedaço de papel e vai colocar lá dentro da caixa. E a gente vai trabalhar para que a comunhão, não o ajuntamento, a comunhão seja estabelecida. A gente vai trabalhar para matar o eu e o nós vir à tona. E o meu compromisso com vocês é, o que tiver ao meu alcance, eu farei e conto com vocês para fazer o que tiver no alcance de vocês, para que a Diocese de Guarulhos possa olhar para a Paróquia Santa Luzia e falar, ali existe um carisma, uma comunidade de aliança naquele lugar. Amém?